E aí galera, boa tarde a todos. Como combinado, postei os vídeos aí sobre a resolução das duas questões que eu passei antes, né, as questões sobre imagem da função. Como continuidade ao nosso conteúdo estudado, agora a gente vai estudar sobre o domínio da função. Ok? Então a gente vai estudar o domínio das funções. Como é que ele vai ser dado ou determinado em certos casos? Veja só, geralmente quando a gente propõe uma função, a gente vai estar determinando o domínio e o contradomínio dela, né? E possivelmente também a imagem dessa função. Porém, em alguns casos, esse domínio e esse contradomínio não vão vir determinados, certo? Quando o domínio e o contradomínio não vêm determinados, a gente considera o contradomínio como todos os números reais, certo? Então, por exemplo, aqui, né, suponhamos que a função f é dada sem determinação de seu domínio A e contradomínio B, certo? Lembrando que A e B estão sendo utilizados aqui como nomes só de proposição, certo? Só estou utilizando de maneira hipotética aqui, de maneira geral, ok? É o domínio A e o contradomínio B. A gente vai considerar o contradomínio B igual a números reais, ou seja, o contradomínio, quando a gente não tem exatamente quem é ele, a gente vai dizer que é todos os números reais. Porque a gente sabe que os números resultantes dessa função vão estar dentro dos números reais. Certo? A gente não vai estar considerando agora números fora dos números reais. Certo? Que são aqueles números complexos, números imaginários. Ok? Então, se o contradomínio não é determinado, considera-se que esse contradomínio é os números reais. Ok? Quanto ao domínio, a gente tem que observar, através do corpo da função, qual vai ser o domínio dessa função para que ela realmente seja uma função de A em B. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, dependendo do valor que tiver no domínio, se tiver um valorzinho lá, que o valor resultante da função não for um valor real, ela não vai ser uma função. Certo? Por exemplo, vamos analisar aqui essas três situações. Determine o domínio das funções abaixo. Então, ó, a função t, né, t de x, é 2 sobre x. Como a gente pode observar aqui, x é um denominador. E nos números reais a gente sabe que não existe denominador zero, ou seja, não existe divisão por zero. Certo? Então, se x, que é o denominador, ele não pode ser zero, a gente já sabe que o domínio, né, que é os valores possíveis de x, eles podem ser todos os valores menos zero. Ou seja, x tem que ser diferente de zero. Ok? Então, quem vai ser o domínio? Ou seja, vão ser os valores de x da função t? Vão ser determinados pelo conjunto x pertence aos números reais não nulos, certo? A estrelinha, números reais não nulos, ok? Então esse é o domínio aqui, tá bom? Domínio de t é o conjunto dos números reais não nulos, ok? Continuando, na letra B eu tenho aqui, ó, a função m de x, ela é raiz de x menos 2 sobre 3. Ok? Como nós vemos aqui, x menos 2 é o termo que está dentro de uma raiz quadrada. Certo? Nos números reais, a gente sabe que não existe raiz quadrada de números negativos. Certo? Dentro dos números reais, não existe raiz quadrada de números negativos. Ou seja, x menos 2, que é o que está dentro da raiz quadrada, não pode ser negativo. Porque não existe raiz de número negativo. Então, x menos 2, se ele é não negativo, ou ele é igual a zero ou é maior, certo? Então, x menos 2 é maior que ou igual a zero. Resolvendo essa inequação, menos 2 passa para cá, positivo. X é maior que ou igual a 2, certo? Então, o domínio de M é o seguinte. X pertence aos reais e x é maior que ou igual a 2. Ok? Vou escrever aqui embaixo para caber mais. X é maior que ou igual a 2. Ok? Então esse é o domínio da função m. Como é que a gente está determinando? Apenas através da lei de formação. Porque se o domínio for diferente disso, se ele tiver algum elemento a mais, esse elemento não vai resultar
esse valor de x não vai resultar em um valor da função real, certo? O valor da função tem que ser sempre um número real, assim como os valores do domínio. Se tiver algum valor de x no domínio que resulte na função um valor não real, ele não pode ser considerado ali, ok? Questão C, vamos lá. A função g, né, g de x é igual a raiz de x mais 2 sobre x menos 3. Certo? Então, ó, raiz de x mais 2, como eu disse anteriormente, nos números reais não existe número raiz quadrada de número negativo. Então, x mais 2, que está dentro dessa raiz, não pode ser negativo, ou seja, x mais 2 tem que ser ou igual a zero ou maior, não pode ser menor, ou seja, negativo. Certo? X mais 2 é maior que ou igual a zero, resolvendo aí na equação, x é maior que ou igual a menos 2. Certo? Outra coisa, x também está no denominador, x menos 3. E como denominador, não pode existir denominador igual a zero, ou seja, o denominador x menos 3 tem que ser diferente de zero. X menos 3 é diferente de zero. Resolvendo assim na equação aqui, x tem que ser diferente de 3. Menos 3 passa positivo. Então o domínio da função g vai ser x pertencente aos reais está o quê? X é maior que ou igual a menos 2, que foi o que a gente obteve na primeira proposição. X é diferente de 3. Ok, pessoal? Então esses foram exemplos de como a gente determinar o domínio de uma função através da lei de formação dela. A atividade proposta para vocês é a atividade da página 51, certo? Do livro de vocês, onde vocês vão ter aí, acredito que 3 questões tratando do estudo de domínio da função. Boa sorte e o prazo de entrega é para a próxima semana, ok? Na próxima semana estarei postando o vídeo da resolução dessas questões. Muito obrigado, um abraço a todos.